Fala pessoal, você que se liga no canal Sertão da Caraú, a partir de agora, mais uma entrevista aqui pelo canal. Hoje estou do lado dela aqui, ó, dentista, Miss Maria Clara, aqui de Tamboril, Miss Tamboril 2024, também dentista, pessoal. Vamos conhecer um pouco a sua história. Então assiste, deixa o joinha, compartilha a entrevista que está só começando. Maria Clara, seja bem-vindo ao Sertão da Caraú. Vamos saber um pouco da sua história. Fica à vontade, viu? Muito obrigada por poder permitir que eu compartilhe a minha história com vocês. É isso aí, Maria Clara. Vamos saber um pouco mais da sua história, de onde é suas origens. Fale um pouco pra gente, um pouco da sua história pra gente aqui, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu sou de Tamboril, nasci aqui. Estudei minha vida inteira aqui também, até o ensino médio. O ensino médio eu fiz na Mota Filho, fiz técnica em edificações. Quando terminou o ensino médio, eu fui para Fortaleza, para fazer odontologia. Qual foi o ano que você foi em Fortaleza? Eu fui em 2017. Passou quantos anos lá ainda estudando? Passei 5 anos. Fui em 2017, me formei em 2021 e comecei a trabalhar aqui em 2022. Você é filha de quem aqui de Tamboril? Eu sou filha da Aparecida, que trabalha no hospital, e do Dr. N. Pronto. Maria Clara, explica pra gente como foi que você teve esse desejo de ser dentista, entrar na área da medicina. Eu sempre quis uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas, através da minha profissão, que eu pudesse mudar a vida de alguém. Isso sempre foi o meu desejo de vida. Eu nunca tive, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não, o que eu sabia era que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar alguém, de alguma forma eu pudesse transformar a vida de quem precisava. E aí, depois de muito pensar em outras profissões, eu decidi que através da odontologia eu ia atingir o meu objetivo. Era o seu sonho? E se tornou o meu sonho. Como foi? Teve muitos desafios você se tornar? Teve muitos desafios. A odontologia é muito complexa, é muito difícil, é uma faculdade muito complicada. E durante esse período ainda que eu tive uma perca muito grande na minha família. Durante o período que era considerado o mais difícil da faculdade, que era entre o 5º e o 6º semestre, que é realmente quando começa a área da odontologia em si, porque antes dos primeiros semestres a gente vê o básico geralzão da saúde. Aí a partir do 5º a gente já começa a ver coisas bem mais específicas. Então era um momento ali que eu ia descobrir se eu realmente gostava de odontologia ou se eu não gostava. Que é quando a gente realmente começou a ver coisas voltadas para a odontologia. Aí nesse período eu tive uma perca, meu avô faleceu. E aí foi um dos momentos mais desafiadores da faculdade. Qual era o nome do seu avô? José Mauro. Aí você passou por essa perda, ficou muito difícil, não foi? Ficou porque ele teve câncer. Aí ele fez o tratamento dele todinho em Fortaleza. E como eu morava lá, eu acompanhei boa parte do tratamento. Foram 6 meses, de janeiro a julho. A junho, na verdade. Julho, os médicos já disseram que não tinha mais o que fazer, aí a gente veio para casa com ele, Era o período de férias também. Aí de janeiro a junho eu acompanhei todo o sofrimento, tudo o que aconteceu, sabe? Aí era me dividindo entre ele e a faculdade. Tudo tem um desafio, né? Esse foi um dos desafios que você passou. Foi um dos desafios. Além de tudo, a odontologia também é muito caro. Tudo é muito caro. Tanto é caro a mensalidade, quanto é caro os materiais. E na FAMETRA a gente precisa comprar todos os materiais. Então é outro desafio, sabe? Que eu consegui graças à minha mãe. A mãezona dando força. A mãezona dando força. Ela nunca... Ela sabia, era caro, as listas de materiais eram muito caras. Tinha lista que chegava a mais de 5 mil. Mas ela nunca desistiu. Hoje você presta serviço para a Prefeitura de Tamboril, né? Isso. Eu trabalho na Prefeitura. Eu trabalho desde 2022, trabalhei 3 anos no PSF da Vila São Pedro. Trabalhei 22, 23 e 24. Aí agora, no ano de 2025, eu fui transferida para o Monte Azul. Aí eu tô no Monte Azul. Tá no posto de saúde lá, né? Tô no posto de saúde de Monte Azul. Então explica pra gente também como foi que você entrou na área para disputar aí Miss Tamboril. Como foi que aconteceu isso aí? Eu sempre fui uma pessoa muito na minha, Eu nunca gostei de estar no meio dessas coisas, de nada. Só que eu sempre gostei muito do mundo Miss.
Eu sempre assistia com a minha tia os concursos que tinha, Miss Brasil, Miss Universo. E eu sempre gostei muito. Tanto que quando eu era pequenininha, tipo, eu tinha 10, 11 anos, era em cima de um salto. Pra lá e pra cá. Porque antes eu ficava me dividindo entre aqui e no interior. Eu morava aqui e na fazenda dos meus avós. Aqui, lá, aqui, lá. Aí sempre que eu ia pra lá, eu sempre pegava os vestidos da minha tia e vestia, os vestidos longos, né? Os saltos e ficava andando em casa, desfilando pra um lado e pro outro. Só que aí eu desfilei na Mota Filho também. Eu cheguei a participar de 2 concursos lá, Garota Esporte, porque durante o período do ensino médio eu era muito ligada a esporte. Jogava futsal, handball, tudo. E aí desfilei também para o Miss Estudantil, mas em nenhum desses concursos eu obtive resultados, né? Primeiro, segundo lugar, não. Não cheguei a esses tops. Aí pronto, aí eu fui para Fortaleza, aí era vida adulta, né? A gente começou a focar em outras coisas. E aí, quando eu voltei de Fortaleza, eu assisti o Miss, aí despertou aquela vontade de participar. Aí, em 2023, eu falei assim, eu cheguei para uma amiga minha, pra Gabi, aí eu falei, Gabi, vou participar do Miss. A Gabi falou assim, ai, amiga, eu também tô pensando em participar esse ano. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, vai tu esse ano, eu vou no próximo, né? Porque era uma apoiando a outra e não era justo uma competir com a outra. Aí a Gabi foi em 2023, aí quando foi ano passado, perto do Miss eu falei assim, não vou, né? Eu não tenho chance porque é um concurso muito difícil e, enfim, eu sou muito, sei lá, acho que eu não tenho jeito. Eu sempre pensava, né? Aí teve um dia que a gente estava no posto Mendes, estava eu e a Ana, que é uma das minhas melhores amigas, e o Arteg estava lá. Aí o Arteg falou, tu deveria desfilar pro Miss Tamboril. Eu falei assim, não, Arteg, eu desfilar pro Miss Tamboril? Não, não dá certo não, que eu não sirvo pra isso não, que eu não dou pra essas coisas não. Aí o Arteg, vai menina, deixa de ser boba, tu é bonita, tu é formada, tem tudo pra ganhar, por que tu não vai, não sei o quê? Eu disse, não, Arteg, eu não dou pra isso não, não sei o quê. Aí eu perguntei, Ana, o que é que tu acha? Aí a Ana olhou pra mim, a Ana sempre me apoia em tudo, né? Aí ela olhou pra mim e disse, vai menina, você é besta. Aí eu falei, rapaz. Aí eu falei, mãe, tudo que eu vou fazer, eu pergunto à mãe antes. Tudo tem que ter o aval dela, tudo. Ela tem que concordar. Aí eu falei, mãe, liguei pra ela, ela tava no interior. Falei, mãe, vou participar do Miss Tamboril, o que é que a senhora acha? Mulher, tu vai? Aí eu disse, vou. Ela disse, tu tem certeza? Eu disse, mãe, eu tenho quase. Aí eu falei pra Ana disse pra eu ir. Aí falei pro meu ex-namorado na época, né? Ele falou que eu fosse, porque chance demais eu tinha de ganhar. E ele me apoiaria se eu quisesse ir e tal. Então eu recebi apoio das pessoas que eu precisava na época, né? Eu também perguntei pra minha ex-cunhada, a Maria, que também é uma das minhas melhores amigas, pro meu irmão. Aí pronto, todo mundo que eu precisava do apoio me apoiaram. Eu falei, então eu vou. Aí eu pedi a ficha de inscrição pro Vinícius. Aí pronto, me inscrevi no mesmo dia. Deu certo. E deu certo. Foram muitos meses, assim. Na verdade, não foram tantos meses, porque a inscrição se encerrou dia 8 de outubro e o concurso foi dia 12 de novembro, eu acho. Mais ou menos isso. E aí foi quase um mês para se preparar, né? Só que eu me inscrevi antes do final das inscrições. Aí pronto, aí eu comecei a focar na academia. Aí eu comecei a focar em procedimentos estéticos também. A Clara Lima, que fez entrevista com você, também me ajudou demais. Foi minha parceira aí nesse período do Miss, principalmente nas questões estéticas. E aí eu comecei a focar na academia, na dieta. A Gleiciane é minha parceira na nutrição, né? O meu acompanhamento nutricional é com ela. A Aninha faz os meus treinos, a Aninha personal faz os meus treinos na academia. E as mesmas parcerias que eu tive para o Miss, eu estou tendo agora também para o próximo concurso que eu irei disputar. É isso aí, pessoal. Estamos com ela aqui, com a Maria Clara, né? Miss Tamboril, também dentista, médica, né? Então, Maria Clara, fala pra gente aí, qual foi aí as dificuldades que teve aí pra Miss, pra disputar o Miss aí? Como foi aí? Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades é porque eu estava há muitos anos sem andar de salto alto. Então, quer queira, quer não queira, eu tinha perdido a prática. E aí, para mim, era um pouco difícil por isso, né?
Mas eu tive grandes anjos na minha vida. A Meline e o Denilson foram meus coordenadores e são meus coordenadores atualmente. E eles me ajudaram muito a desenvolver na passarela e em tudo que eu precisava para eu ganhar o título. Se não fosse por eles, eu acho que eu não teria ganhado. Como é que você fazia para... Já estava trabalhando, como é que você foi para dividir o seu trabalho com desfiles aí, com ensaios? Os ensaios eu fazia durante a noite. Eu também tive a ajuda da Miss Hidrolândia, da Eloá. Ela me ajudou muito, me deu muitas dicas, gravava vídeo, me mandava. E também tive a ajuda da Bia. Ela é Miss Rio de Janeiro. Ela também é de Hidrolândia, mas mora no Rio há muito tempo. A Bia coincidiu de ela vir pra cá. Ela já fazia 10 anos que não vinha. Ela veio pro Ceará e aí ela veio pra Tamboril me ensaiar pessoalmente 2 dias antes do Miss. Então, tipo assim, eu não... Eu agradeço muito a Deus, as pessoas que apareceram na minha vida durante esse período, porque foram pessoas incríveis, maravilhosas e que me ajudaram, assim, muito, muito, muito. A Eloá tirou tempo, eu ficava perturbando ela, mandando mensagem, como é que eu fazia isso e tal, o que é que eu precisava melhorar, mandava vídeo pra ela, ela dizia, melhora isso, isso e isso. A Bia do mesmo jeito, aí a Bia veio, me corrigiu aqui pessoalmente, saiu comigo. Os meninos, né, de Mostabosa, a Meline e o Denilson, eu ia pra lá, quando eu não ia pra lá era ligação de vídeo. Então era o tempo todo assim, mas o tempo que eu tinha de ensaio era só durante a noite. Aí os meninos sempre me cobravam que eu tinha que usar salto até para trabalhar, que eu tinha que estar em cima do salto 24 horas por dia. Então até para trabalhar às vezes eu ia de salto, para eu ter mais essa proximidade, sabe? Com o salto. E eu não ter dificuldades na hora de andar. Então, para trabalhar era salto direto. Era salto direto. Tinha dias que, às vezes eu ia com salto mais baixo, mas já teve vezes de eu ir trabalhar com salto alto que eu usei num desfile. Aí a Ana olhava pra mim e falava assim, meu Deus do céu, eu digo, Ana, o que é que eu vou fazer? Se eu quiser ganhar os meninos que eu tenho que estar em cima do salto 24 horas, vou ficar em cima do salto 24 horas. Como foi que você sentiu quando você estava lá na passarela, lá, desfilando lá, representando o Tamboril aí, disputando o título? Por incrível que pareça, sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Muito nervosa. Eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu ia travar. Só que quando eu entrei na passarela, eu entrei assim com uma paz tão grande. Eu até tinha comentado isso no podcast. Antes de eu ir desfilar, na verdade, antes de tudo, antes de começar a ajeitar cabelo, maquiagem e tal, eu fui uma das últimas a fazer o cabelo e uma das últimas a fazer a maquiagem. Eu e a Mariana, que é uma das minhas melhores amigas, que a gente se tornou muito amiga durante o Miss e principalmente depois do Miss. Aí, como a Mariana só ia ajeitar o cabelo 3 horas, eu também só ia na hora que ela fosse. Aí a gente ficou as duas últimas para ajeitar o cabelo e depois a maquiagem. Aí, antes de sair de casa, eram umas 2 e pouco, eu me ajoelhei ali no quarto, eu tenho uma Bíblia. Aí eu abri a Bíblia no Salmo 91. Aí eu orei o Salmo 91. E aí eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Que a tua vontade seja a mesma que a minha. Mas se não for, tudo bem. Eu vou aceitar, tá tudo certo. O Senhor sabe de todas as coisas. Os seus planos são melhores que os meus. Então, se não for da sua vontade, tá tudo bem. Mas se for da sua vontade, que eu ganhe, que hoje eu ganhe, que eu me torne vencedora. E aí, pronto. Aí eu fui, comecei a me ajeitar. O cabelo tinha ficado perfeito. A maquiagem, a Valzinha arrasou demais. Eu acho que eu nunca me senti tão linda na minha vida como nesse dia. E é porque a maquiagem, eu falei assim, não, Val, é do seu jeito, faça aí o que você... Porque eu nunca gosto de ficar exigindo as coisas, mandando, sabe? Eu deixo a pessoa se sentir à vontade para ela fazer o que ela quiser fazer. E eu acho que isso faz com que a pessoa dê o melhor de si. Quando ela se sente à vontade para ela fazer o que ela quiser. Eu falei assim, não, Valzinha, faça aí o que você quiser. E pronto. Aí ela fez, ficou linda a maquiagem. Tudo nesse dia parecia que tava, sabe, dando certo. Aí eu fui pro desfile, quando eu entrei na passarela, uma paz absurda, graças a Deus. Cheguei a ter um desequilíbriozinho de biquíni, mas a passarela estava muito em falsa também. A gente até tinha reclamado sobre isso, mas não tinha muito o que fazer, enfim. Mas, tipo, eu fiz tudo o que eu tinha ensaiado. Aí eu fiquei feliz porque eu tinha feito tudo o que eu tinha ensaiado e tinha ficado triste por causa do desequilíbrio, era mínimo. E a minha reação foi normal. Mesmo desequilibrando, eu fiquei normal, eu continuei na minha pose, continuei sorrindo, não abaixei a cabeça, voltei e pronto. Na hora do vestido de gala, na volta, o meu vestido estava muito comprido, enrolou no salto, eu também levei um tropeção. Eu tropecei. E aí,
eu já tinha saído de lá totalmente desacreditada que eu iria ganhar por causa do desequilíbrio e por causa do tropeção do vestido. Mas um amigo meu falou pra mim, o Nélio, né, no dia do podcast, que até as grandes misses erram. Então, isso não iria tirar a coroa. O que talvez poderia tirar a minha coroa fosse o meu comportamento pós-erro, né? Se eu iria sair correndo, se eu iria abaixar a cabeça, se eu não iria continuar. E não, ambos eu continuei normal, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, de cabeça erguida e pronto. Eu sei que eu entrei na passarela, dei o meu melhor. E aí, quando eu saí da passarela, eu ficava mandando mensagem no grupo, né? Porque eu tinha um grupo o grupo de torcida, eu tinha um grupo de apoio, que eram as pessoas mais próximas a mim, e eu tenho o grupo dos meus coordenadores. E aí eu mandei mensagem. E aí, como é que foi, não sei o quê? Aí o menino, ai, tá ótimo, você foi perfeita, não sei o quê, não sei o quê. Falei, gente, desculpa, mas eu sei do desequilíbrio que eu tive, eu sei do tropeção que eu tive também, e infelizmente, desculpa decepcionar vocês. Não vai ser dessa vez, né, o título e tal. Aí a Meline falou assim, calma, não se desespera, tal, você foi ótimo, não sei o quê, ninguém nem notou e tal. Aí sempre tentando me levantar, né? Aí eu falei, rapaz, infelizmente não é dessa vez. Aí tanto que eu tava até encostada assim na escada, aí eu lá de cabeça baixa, assim, triste, desanimada. Aí o Rian chegou e falou assim, estão computando as notas. Aí eu falei assim, pra mim tanto faz, não vai ser eu mesmo. Ela tá desacreditada, né? Não, eu desacreditadíssima. Desacreditada demais mesmo. Aí eu falei, rapaz, eu tô nem aí, estão computando a nota. Não vai ser eu mesmo? Então, né? Aí pronto. Aí foi a hora de chamar Miss Simpatia. Não, Miss Simpatia acho que já tinha acontecido. Acho que foi a hora de chamar o Top 5 e o Miss Popularidade. Pronto. Aí foi a hora de chamar o Miss Popularidade e o Top 5. Aí eu pensei assim, não, acredito que dentro do top 5 eu estarei. Porque, né, eu sei que não fui tão ruim assim, por mais que eu tenha tido os meus erros e tal. Dentro do top 5 eu acredito que eu vou estar. Agora, top 2 e top 1 é impossível, na minha cabeça, né? Aí pronto, aí foi chamar o top 5, aí como previsto eu estava dentro do top 5. Fiquei feliz, já estava feliz com a vitória, já de estar no top 5, para mim já era uma grande conquista, porque era um concurso grande, era um concurso que tinha muitas meninas bonitas, era um concurso que tinha meninas com muita capacidade, que desfilavam muito bem, sabe? Assim, não era um concurso fácil. Em nenhum momento eu entrei nesse concurso achando que eu ia ganhar. Em nenhum momento. Eu sabia que seria difícil, e é claro que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu queria ganhar. Claro que eu queria ganhar. Mas eu não tinha a certeza que eu iria ganhar. Eu não sabia, eu não tinha ideia que eu realmente fosse capaz de ganhar. Porque o nível era muito alto mesmo. As meninas são lindíssimas. São lindas, desfilam bem, sabe? Tinha muita capacidade, era muito difícil. Desde o começo, eu falava para a Meline e para o Denilson, esse ano é um dos anos mais difíceis. Não tem, assim, uma pessoa que, essa pessoa vai ganhar. Não tem nenhuma garantia. O mais difícil este ano? Na minha opinião, foi. Não foi porque eu participei, né? Porque, assim, os outros anos, mas na minha opinião é porque todas as meninas estavam muito bem preparadas. Muito bem preparadas mesmo. Fizeram aula de passarela. Então, tipo assim, tava todo mundo querendo muito ganhar. E aí foram realmente bem preparadas. E aí, quando foi, chamaram o top 2. Aí chamaram a Mariana. Foi uma felicidade absurda, porque a Mariana, eu acho que só quem conhece ela para poder falar sobre ela, sabe? A Mariana, ela é um doce de menina. Ela é, assim, uma menina extraordinária. E se não fosse por ela, eu acho que eu teria desistido. Porque ela foi uma das minhas melhores amigas que segurou minha mão durante todas as coisas que aconteceram. Tanto antes quanto depois. E eu acho que se não fosse ela, eu tinha desistido disso lá. E aí, quando chamaram ela, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu sabia que uma de nós ia estar no pódio. Independente de ser eu, independente de ser ela, eu não sabia quem era a segunda colocada. Mas na hora, a reação foi que eu fiquei... Aí, sabe, aquela felicidade de, meu Deus, chamaram a Mariana.
Aí, assim que chamaram a Mariana, passou um tempinho, me chamaram. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Tipo, a minha melhor amiga ficou no top 2 comigo. E eu, que achava que não ia nem pro top 2, entrei no top 2 com ela. Então, tipo assim, eu fiquei muito... Na hora eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia. Aí a gente deu um passo à frente, eu fui direto nela, peguei na mão dela, tirei umas fotos com ela, tanto que tem umas fotos muito lindas da gente, que eu acho lindas, da gente abraçada assim. Aí eu falei, Mariana, eu acho que não é pra nós ficar aqui não, acho que é pra nós ir lá pra frente. A Mariana, será? Eu falei, sei não, me dá a mão e vamos. Aí peguei a mão dela, a gente foi lá pra frente, aí foi a hora de anunciar o ganhador, né? A ganhadora, no caso. Aí a Mariana, eu olhei pra Mariana, a Mariana super nervosa, e quando eu fico nervosa, eu falo muito. Aí eu olhei pra Mariana e falei assim, Mariana... Aí ela olhou pra mim, ela, tipo, sem nem saber o que estava acontecendo, né? Eu só quero te dizer uma coisa. Já tô muito feliz de estar dividindo aqui com você o top 2. Independente de ser eu ou você, eu estou feliz pela nossa conquista. Se for você, glória a Deus, estou feliz por você, estou torcendo por você. Se for eu, vou ficar muito feliz também por estar aqui com você. E aí foi na hora que aí chamaram meu nome, aí na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu não Nem acreditou. Não, eu não sei explicar qual foi a sensação, realmente eu não sei. Foi uma sensação assim, sem explicação. Aí a Mariana veio me abraçar, eu me abaixei. Aí todo mundo fica brincando, porque quando a Mariana veio, ela abraçou, nada, né? Aí eu subi, abracei ela, chorei horrores, porque eu realmente estava assim, emocionada com o que tinha acontecido, eu não tava esperando. E aí eu olhava pro lado e a Vitória tentando colocar a coroa e a faixa em mim, e eu assim, colocou a coroa, colocou a faixa, aí eu vim, aí a mãe tava assim, com o meu padrasto, né, que eu chamo de pai, que é como se fosse um pai pra mim. Aí a mãe tava lá embaixo, Clarinha, você ganhou, e eu, mãe, sabe assim? E a família do meu ex-namorado todinha veio, mesmo a gente não estando mais junto, mas eles também são como se fosse minha família. A gente criou uma relação muito boa mesmo. E aí eles vieram. Até a avó dele, que nem sai de casa, veio. E eu chamo eles de, tipo, eu chamo a mãe dele de mãe, o pai dele, sabe? É sempre assim, eles realmente se tornaram minha família. Eles vieram também, me deram muita força. A torcida tava de peso, né? Tava torcida em peso. Todas as pessoas que eu queria estavam. Aí pronto, aí foi a coroação, aí me entregaram o prêmio, né, a bis e tal. E aí foi quando começou o terror do Miss. Quando começou as polêmicas. E aí eu tava lá em cima do palco ainda tava tentando entender o que era que tava acontecendo, porque a ficha ainda não tinha caído, ainda tava, sabe? Meio assim, meu Deus, acho que era êxtase, assim, eu tava... E aí eu só escutei assim lá longe, gritando lá embaixo, roubo, roubo, roubo. E eu tentando entender o que era que estava acontecendo, o que foi que aconteceu lá por baixo, que eu não tinha entendido. Mas aí tinha que tirar as fotos com as pessoas e aí não dava para entender nada. Aí quando passou tudo, que fez as fotos, fez os vídeos e tudo mais, aí quando eu entrei no Instagram, aí eu vi uma chuva de comentários e críticas, e enfim, várias coisas. E até enquanto era uma opinião, eu tava ok. Porque você tem sua opinião, você não é obrigado a concordar comigo, certo? Você pode achar que eu não mereci ganhar porque eu não sou tão bonita. Você pode achar que eu não mereci ganhar porque eu não sou tão simpática ou porque eu não desfilei tão bem. Tudo bem, é uma opinião sua e tá tudo certo. Você pode realmente achar que eu não merecia por N motivos. E tá tudo certo, é sua opinião, eu não vou discordar dela também. Não vou ficar batendo boca pra você mudar de opinião. Mas quando começou a partir para agressões psicológicas, aí eu já não aceitei mais como opinião. Aí já foi baixo, sabe? Porque eu recebi prints de pessoas falando que se pudesse me apedrejava, que eu era a Miss mais nojenta que já tinha ganhado, que tinha ódio de mim. E eram pessoas que eu nem conhecia e que eu nunca tinha feito nada pra elas. Então eu não entendi o porquê que eu tava recebendo tanto hater de graça se eu nunca tinha feito nada pra ninguém. Eu nem conhecia essas pessoas. Essas pessoas não me conheciam.
Então, por que elas estavam falando tudo isso de mim? E aí começaram a criar histórias, a inventar histórias que na cabeça delas eram verdades. E eu achava incrível a capacidade das pessoas de inventar uma história, acreditar nela e espalhar como verdade única e absoluta. Tipo assim, você não tinha provas, você não tinha como provar, você não sabia, você simplesmente viu alguma coisa ou inventou alguma coisa, interpretou alguma coisa errada e saiu espalhando como se isso fosse uma verdade única e absoluta, sem dar chance de defesa pra ninguém. Quando você abriu o Instagram do dia, tava lá, cheio de comentários. Tava cheio de comentário, cheio de coisa, dizendo que uma das coisas que mais postaram era que mais um sonho foi destruído por roubo, que eu tinha roubado, que eu era amiga dos jurados, não conhecia os meninos, conheci depois, inclusive são uns amores de pessoas, tanto a Bia como a Assis são pessoas excelentes, são meus amigos hoje em dia, até hoje a gente mantém um contato, inclusive a Bia e a Eloá, que foram as duas pessoas que me ajudaram, assim, duas pessoas me ajudaram não, né? No caso, a Bia foi a pessoa que eu conheci depois do Miss, e a Eloá foi uma das pessoas que me ajudou, ambas vão disputar o Miss Ceará CNB junto comigo. E eu fiquei muito feliz com isso porque vão ter pessoas conhecidas, né? E aí, conheci os meninos depois, a Bia, o Assis, ambos são de Santa Quitéria. Conheci a Daiane depois também, depois do Miss, né? Eu tive a oportunidade de conhecer eles, tive a oportunidade de conversar com eles, porque foram tantas coisas, tantas mentiras, tantas invenções, que eu tive que perguntar para eles se realmente tinha sido roubo. Falei assim, eu mandei Assis, eu queria te perguntar uma coisa, foi roubo? Bia, eu queria te perguntar uma coisa, foi roubo? Daiane, eu queria te perguntar uma coisa, foi roubo? Tipo, foi a mesma mensagem que eu mandei para ambos. Aí ambos responderam, não foi, você mereceu, você ganhou porque você mereceu, porque você se destacou e tal, não sei o quê. Essas coisas. Eu tive que perguntar para todo mundo, porque chegou um momento que até eu estava duvidando. Eu disse, meu Deus, será que foi roubo? Mas como foi roubo? Eu não tinha dinheiro para pagar os jurados, não conhecia os jurados, não tinha contato com quem as pessoas disseram que eu tinha, também não tinha, tipo assim, não, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, vou perguntar se foi roubo. Vai que foi roubo e eu não tô sabendo. Aí eu perguntei pra todos os três falaram que não tinha sido roubo, eu realmente tinha merecido e tal e tal. Aí, tanto que as meninas até brigaram comigo, disse, deixa de ser doida, vai ficar perguntando. Eu disse, gente, eu tinha que perguntar. Eu tinha que saber se tinha sido roubo, porque, cara, depois de tantas pessoas falarem que foi roubo, eu tinha que saber se foi. Eu sabia que não era, mas eu precisava de uma confirmação. Você perguntou. Perguntei. Como é que tá hoje você, depois que passou tudo isso aí? Foi uma coisa que me abalou psicologicamente, muito. Eu fiquei muito ruim. Depois do Miss, eu perdi 5 quilos para desfilar no Miss. Depois do Miss, eu perdi mais 2. Ao total, foram 7 quilos. E eu tinha lutado muito para conseguir chegar no corpo que eu tava. E aí, eu emagreci muito e a minha imunidade ficou péssima. Eu comecei a adoecer depois do Miss. Eu adoecia. Tanto que eu me internei pela primeira vez na minha vida. Eu peguei uma crise de amigdalite, porque a minha imunidade estava muito baixa. Da crise de amigdalite me deram um bezetacil, eu tive uma reação, não sei o que foi. Correu o risco de virar um abscesso e aí eu fui internada. E foi só assim, adoecendo, uma atrás da outra. Até que teve um dia que eu fiquei de cama. Nada explicava. Eu não tinha febre, eu não tinha nada. Eu só tinha tontura e vontade de vomitar. E era o dia inteiro deitada. Se eu me levantasse, eu passava mal. Aí eu tentei me levantar, ainda fui na rua com a Maria. Quando eu cheguei na rua, eu me sentei no meio da calçada, passando mal. Suando frio, de passar mal. Aí a Maria falou assim, vou te levar no rezador. Isso aí foi mais ou menos o quê? Um mês depois? Foi na mesma semana. Foi na semana que passou tudo isso, né? Foi, na semana que passou. Aí foi só passando durante as semanas. Foi na semana depois que você ganhou? Isso, foi na semana depois que eu ganhei. Aí na semana depois que eu ganhei, eu fiquei de cama na sexta-feira. Eu passei o dia de cama. A Maria, eu vou te levar no rezador. Aí foi de tardezinha, a Maria me levou no rezador. Aí ele rezou em mim e falou, você vai vencer.
Aí pronto, aí quando eu saí do rezador, já tinha saído um peso de mim, sabe? Aí eu fui pra Maria dormir. Quando eu acordei boazinha, sem sentir nada. Eu acho que eu nunca provei tanto da fé como nesse dia. Eu fiquei assim impressionada que eu tava de cama e eu simplesmente ressuscitei, sabe? Eu fiquei boa depois da reza dele. Aí pronto, aí depois eu ainda cheguei a adoecer algumas vezes, mas depois que eu me fortaleci mentalmente, eu voltei a me alimentar direito e voltei pra academia, entre aspas, aí eu fui melhorando, aí pronto. É isso aí, pessoal. Estão gostando da entrevista? Bate-papo tá legal. Deixa o joinha. Estou com ela aqui, Maria Clara, Miss Tamboril 2024 e também dentista, pessoal. Maria Clara, fala do concurso aí que você vai participar também. Esse ano, um dos projetos é participar de um concurso estadual, que é o Miss Ceará CNB, vai acontecer mais ou menos em julho ou começo de agosto. E a gente está aí na preparação, super empolgado para participar desse concurso. Tamboril já faz um tempo que não participa de concurso estadual, também já faz um tempo que não participa do Ceará CNB, tem mais ou menos 5 anos que eles informaram. E depois de 5 anos a gente vai retornar aí, levando o nome do município cada vez mais longe, se Deus quiser. Daqui da cidade só tem você? No Ceará CNB só. Aí a Mariane Jennifer vai participar do Ceará Terra. Ela vai representar Tamboril no Ceará Terra esse ano também. Ou seja, são 2 concursos estaduais. 2 misses vão para 2 concursos estaduais esse ano. Então a gente vai conseguir levar o nome de Tamboril e fazer com que Tamboril seja cada vez mais conhecido. Você sabe onde é que vai ser ou não? O da Mariane já saiu, é em Fortaleza. O nosso ainda não. Não saiu ainda porque ainda tem um tempo, né? Aí não foi divulgado o local ainda. Esse é o projeto para 2025 também, né? São um dos projetos de 2025. Mas, se Deus quiser, teremos outros projetos, principalmente projetos sociais. É o que eu quero fazer com o meu título. Fazer com que eu possa, através dele, ajudar pessoas. Eu já fiz, né, um projeto solitário ano passado, Natal Solidário. Foi muito bom. A gente conseguiu arrecadar em torno de 47 cestas básicas. Então, a gente ajudou cerca de 47 famílias a ter um Natal mais feliz. E esse ano a gente pretende fazer outros tipos de ações solidárias. Então você ajudou no ano passado, Natal? Eu fiz o Natal Solidário ano passado. A gente fez até um evento sem fins lucrativos para arrecadar alimento. E foi um sucesso. Fala pra gente aí um pouco aí do seu trabalho. Deixa eu te perguntar. Você como é que é o seu trabalho? Você participa com os seus pacientes? Você atende seus pacientes? Acompanha seus pacientes? Como é que é? Eu trabalho no PSF do Monte Azul, né? Lá é como todos os outros. Funciona 5 pacientes de manhã, 5 pacientes à tarde, de segunda a sexta. A gente faz todos os tipos de procedimentos, restaurações, extrações, limpeza, tudo. E sim, eu acompanho meus pacientes. Eu sempre dou meu número, ou eu pego o número deles, sempre para saber, principalmente depois de extrações, para saber como é que eles estão. Eu tenho toda uma preocupação em saber como é que as pessoas ficam depois do atendimento. A Maria Clara pretende botar aí o seu consultório aqui na cidade de Tamboril? Pretendo. Não agora, mas em breve. Em breve, daqui uns 2, 3 anos, eu pretendo sim. Botar aqui na cidade, né? Sim, eu pretendo fazer especialização em odontopediatria para atender criança. Vai ser específico para atender criança porque é o público-alvo que eu gosto de atender. Principalmente crianças com TDAH, autismo. Eu amo atender esse público. E aí eu vou fazer odontopediatria com foco em PCD e em breve estarei atendendo particular. Em breve particular na cidade? Sim. Na cidade e na região. Pronto. Deixa aí o teu Instagram aí pro pessoal acompanhar a gente. Eita, peraí. Deixa aí o Instagram aí pra galera acompanhar você aí. É isso aí, pessoal. Estamos com ela aqui, a Maria Clara, Miss Tamboril 2024, médica, dentista também. Deixa o Instagram pra galera aí. Maria Clara AM _. Tá aqui o Instagram, gente. Lá vai acompanhar, vai ver seu trabalho todo lá, né? Eu posto às vezes sobre o dia a dia, eu posto sobre os concursos, eu posto sobre as ações que eu faço como Miss, então tudo eu posto lá. Olha, cara, eu quero te agradecer mais uma vez aqui participar desse bate-papo aqui no canal Sertão Caraú, aqui na sua casa, recebeu aqui a nossa equipe aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Parabenizar o teu trabalho de Miss, médica, dentista, pessoal, também, viu? Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela participação, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, assistam a entrevista, compartilhem, que tá muito legal.
É isso aí, pessoal. Eu quero que você deixe para encerrar todas as entrevistas. Eu quero que a pessoa para encerrar, deixe uma mensagem positiva. Então, você que já passou por muitos problemas aí, uma perseguição, né? Vamos dizer isso. Então, deixa uma mensagem positiva para aquelas pessoas que estão passando por algum problema. Tem um sonho que tem vontade de desistir, mas Eu ia falar sobre isso. Acredite sempre nos seus sonhos, nunca abaixe a sua cabeça, nunca duvide de você, do seu caráter e, principalmente, seja positivo em tudo que você for fazer. E ainda mais, conte com Deus sempre, porque é Ele quem nos dá as forças todos os dias para nos levantar e enfrentar as coisas do dia a dia. Sem Ele, a gente não consegue nada. é isso aí. Valeu, galera. Com Deus.